para que você que puder vir presencial, será uma alegria tê-los aqui, até porque presencialmente facilita um pouco o processo, mas para você que ainda não pode, nós vamos atendendo por aqui. Esse nosso dia vai ser alterado a partir da próxima semana, porque foi um dos motivos de hoje eu ter demorado um pouco. Eu vou começar a atender o 5º ano também, né, na redação. E aí nós estávamos ali, eu junto com a Sandra, mãe do Andrei, estávamos organizando como encaixar esses meus horários. E aí nós vamos terminar até sexta-feira de afinar tudo, estamos afinando, digamos assim, para aí, de fato, fixar esses horários um pouco melhor, até para que vocês saibam mesmo ao certo como vai ser. Eu vou trabalhar mais ou menos o mesmo que eu trabalhei com os meninos, mas hoje de forma um pouco mais rápida. Nós tivemos 2 aulas presenciais, né? E eu vou falar um pouco sobre o teor de cada uma delas com vocês aqui hoje. E aí depois nós damos continuidade ao que é para ser feito essa semana. Conseguem ver o slide? Sim. Então, aqui eu vou falar rapidamente sobre as competências, mas algo bem rápido mesmo. Nós sabemos que são 5, né? A competência 1, isso é só para nós entendermos assim, onde eu estou recebendo nota e onde eu estou perdendo nota. Então, você perde nota na competência 1 quando você erra a acentuação gráfica, quando você erra a pontuação, quando você erra a ortografia, que é a forma de escrita, as noções léxicas, quando você erra a translineação. Alguém sabe o que é translineação? Algum aluno sabe? Não. Translineação, Andrei e os demais, é quando eu, por exemplo, tenho a folha do caderno, certo? A folha lá do caderno. E a folha, ela termina aqui, ó, tá vendo? A linha, desculpa. E aí talvez você copiou uma palavra e aí ela não coube toda dentro daquela linha. Você vai passar a metade para a linha de baixo, correto? O que acontece? Quando você erra essa separação, isso você perde nota na translineação. Por exemplo, carro. Se eu for separar, tem que ficar CA numa linha, RRO na outra? Não, assim tá errado, né? Eu não posso deixar 2 R juntos. Então, vai ficar car em uma linha, ro na outra. Então, a translineação é quando você erra na divisão de uma palavra em 2 linhas. Deu para entender? Acho que sim, né? Flexão nominal. Flexão nominal e flexão verbal, que está aí diretamente ligado com a concordância nominal e com a concordância verbal. É quando eu estabeleço as flexões do verbo de forma correta. Oralidade e coloquiedade. Eu tenho que tomar cuidado com as gírias, com a informalidade. Eu já vi que a redação dissertativa ela é um texto de cunho científico. O uso da letra maiúscula e da letra minúscula. Tem que tomar cuidado para que tem gente que do nada decide colocar a letra maiúscula em substantivo comum no meio do texto porque acha bonito e não é assim que funciona. Nós precisamos observar o quê? Onde que é o uso devido da letra maiúscula e da letra minúscula? Letra maiúscula em substantivos próprios, letra minúscula em substantivo comum. Então, eu preciso ter essa observação. Repetição de palavras, aí eu perco nessa competência, perco na competência 4. Crase, todo mundo já sabe, eu já ensinei. Se você não sabe, tem que ver videoaula. E a gente tem também aí colocação pronominal, né? Ênclise, próclise, mesóclise. Nunca começa uma frase com pronome oblíquo átono. A competência 2 está voltada para adequação ao tema.
Existe 3 níveis, totalmente no tema, quando o seu texto está de acordo com o tema, quando ele está tangente ao tema, ou seja, ele está ali, né, mais ou menos ligado, e quando ele foge totalmente do tema, com a fuga total, que aí a sua redação ela é zerada. Da mesma forma, quando você faz uma redação inferior a 7 linhas. Outra coisa que nós vamos observar é a adequação ao tipo textual. O que isso significa? Significa que, por exemplo, o tipo textual é dissertação argumentativa em prosa. Então, eu não posso escrever em versos. Quando eu falo um texto em prosa, automaticamente eu estou falando de um texto que é escrito em parágrafos, certo? Repertório sociocultural. Eu tenho que tomar cuidado com o material que a gente chama de coletâneo ou de textos motivadores. Eles não estão lá para ser copiado ou para ser retirado algumas partes. Aqueles textos que vêm antes da redação, para você ler, para aí você fazer a redação. Não é para você tirar nada de lá, né? Se você copia tudo de lá, a sua redação pode ser até zerada. A competência 3 está voltada à coerência textual. Nada mais é que quando eu leio esse texto com fluidez e eu consigo entender começo, meio e fim. A coesão textual está ligada na repetição de termos, ideias. Eu preciso, então, usar aí uma gama de sinônimos para não repetir, para não se tornar redundante, para não se tornar chato. Tautologia, né? Está ligada ao pleonasmo, que é essas repetições desnecessárias. Eu preciso prestar atenção para não repetir os conectores, os conectivos. Eu tenho que usar diferentes conectivos. Haja visto que nós temos uma gama grande de conectivo. E a competência 5, nós podemos finalizar falando que ela está voltada para explicar, né, dar uma solução para todos os problemas que você foi apontando no texto. Tem que ter o agente, a ação, meio, modo e o detalhamento, certo? Eu quero falar agora, de modo especial, minha amiga Maria Luísa está aí na aula, eu estou esperando ela voltar de Minas, tem um século, mas ela está gostando de Minas Gerais, que ela não quer voltar mais. Mas o que acontece? Eu estou já que agora a gente está aí com o objetivo do Enem, com esse foco no Enem, em conseguir nota máxima, em mostrar que nós somos os melhores do Goiás. Então, eu estou com 30 esquemas de redação para passar para vocês. Nós vamos vendo aos poucos. A partir da próxima aula, cada aula eu vou mostrar um esquema. Certo? O que é o esquema? É aqueles textos prontos, onde você só encaixa alguns termos. Vinícius, eu preciso trabalhar com esquema? Não, não preciso. Mas, a pedido de alguns alunos, eu trabalharei com eles. Então, estou com 30. Tá bom? Talvez as meninas que já tiveram acesso aí, talvez tenha algum novo que você não conhece. Então, eu vou trazer isso a partir da próxima semana, já está comigo todo esse material. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Então, vamos lá. Essa semana, nós vamos trabalhar com essa temática. Conseguem ver aí? Desafios no acesso à universidade pública. Todo mundo está vendo a tela? Alguém, por favor, responda, só um aluno. Sim. Obrigado, Andrei. Nós sabemos que existe grandes... Aí eu vou falar, qualquer coisa vocês podem ir me interrompendo. Mas nós sabemos que existe uma grande discussão a respeito desses desafios para o ingresso nas universidades públicas, sejam elas estaduais ou elas federais. O que acontece? Há uma inversão do que seria a universidade pública e do acesso a esses cursos.
Porque hoje, se nós formos olhar quem são as pessoas que, por exemplo, estão no curso de medicina? Alguém consegue me falar? Quem são as pessoas que hoje cursam medicina em uma universidade pública? Em sua grande maioria. Ninguém? Participa, professor, queria escutar vocês. Na maioria das vezes é quem teve condição, né, de, vamos supor, pagar um cursinho, uma coisa assim, para conseguir passar na universidade. Isso. Então, aí mora o problema. Uma resposta que eu sabia que ia ser essa. Aí mora o problema. Se a universidade ela é pública, justamente para dar acesso a quem não tem ou não teve a mesma oportunidade ou não está configurado na classe média alta ou na classe alta, talvez está nessas classes intermediárias, ou que talvez precisa da vaga pública por não ter condição de pagar, essas pessoas elas ficam desassistidas, enquanto uma grande parte da população que tem condição de pagar uma faculdade, um cursinho, de pagar um colégio melhor, essas pessoas, então, elas têm prevalência, elas prevalecem sobre o público mais humilde, né, mais vulnerável, digamos assim. E o que acontece? Existe um grande problema, porque as universidades particulares, elas deveriam ser designadas às pessoas que têm condição de pagar. Mas hoje, a maioria das pessoas que estão em universidades privadas são aquelas que muitas vezes sofrem muito, deixam de realizar muitas coisas para pagar o tão sonhado curso. Aí eu trouxe o texto 1, e eu não vou ler ele, eu só vou falar, porque não vai dar tempo, e aí depois vocês podem ler melhor, vocês podem ver um pouco mais sobre o assunto, eu vou mandar lá no grupo. O texto 1 vai falar justamente na atual conjuntura, 2021, em plena pandemia. Eu falava ano passado para os meus alunos assim: não, vocês têm privilégio, vocês terão privilégio, são poucos concorrentes, vocês vão conseguir, e não sei o quê. Depois eu fui descobrir que não, porque, na verdade, o que acontece? O grande vazio, a grande fenda que existe entre o acesso da pessoa mais vulnerável para a pessoa que tem maior condição ficou ainda maior. Por quê? Vamos pensar da seguinte forma. A Maria Luísa é uma estudante de escola pública. Deixa eu ver quem mais está aqui na aula. A Maria Eduarda está na aula? Cadê? Lembrei dela. Não, vamos pensar. E a Sara também. As duas são estudantes de escola pública. As duas possuem o mesmo objetivo, que é passar em um determinado curso na Universidade Federal. E elas estudam muito para isso, né? Elas participam da aula, mas elas estudam numa escola totalmente pública. Veio a pandemia, a Sara, como tinha uma condição um pouquinho melhor, não é que é rica, mas tinha uma condição um pouquinho melhor, ela tinha ali na casa dela um computador que tinha acesso à internet, ela conseguiu assistir às aulas. A Maria Luísa, por sua vez, ela não tinha acesso a nenhum recurso tecnológico, porque o único celular que tinha na casa era do pai e ele trabalhava. Ela, então, não teve acesso ao ensino remoto. Agora eu pergunto para vocês. Hoje as duas estão presenciais. Quem tem maior chance? Teoricamente falando. Aquela que assistiu as aulas online, porque já está a par do conteúdo. Ou seja, nós criamos
além de uma discrepância antes do aluno da escola privada com o aluno da escola pública, essa discrepância ela já existia. Agora existe, devido a esse processo do novo coronavírus, nós temos uma discrepância pautada no próprio ensino público, onde aquela que teve acesso à escola por possuir um aparelho tecnológico tem mais condição, no caso a Sara, do que a Maria Luísa que não teve. Isso não é, gente, generalizando, mas é em uma ótica de pensar nas condições. Existem, então, condições para isso. E as condições básicas, elas foram roubadas durante esse processo. Houve escolas no Brasil que elas nunca pararam. Existem escolas particulares que elas nunca pararam no ensino presencial. Esses alunos, eles estão mais bem preparados? Obviamente que sim. Hoje nós podemos falar que somos aí a melhor escola da região, aqui, né? Da nossa regional. Mas vamos pensar numa comparação com o WR. Todo mundo conhece o WR? Pelo menos alguns conhecem? Imagino que sim. Quem está em uma condição mais favorável? Nós ou eles? Entende? Então, pensar no acesso ao ensino público é entender que existe uma grande lacuna de interpretação e de organização para essas pessoas, e isso só favorece a desigualdade social. Uma outra coisa que nós vamos entender, e aí eu vou para o texto 2, é sobre a expansão do acesso ao ensino superior. No ano de 1999 foi criado o FIES, que é justamente esse programa de financiamento da educação superior. Em 2003, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a primeira a adotar políticas de cota, não só de cotas raciais, mas de cota para escola pública, de cota para deficiente e assim por diante. Para indígena, para amarelos, para pardos. Depois, em 2004, a UNB foi a primeira federal a adotar essa sistemática. Em 2005, houve o surgimento do tão querido ProUni, que mesmo que privilegia uma classe social também que teve acesso ao ensino, mas aí a questão financeira, mas o ProUni, ele ainda tem aquela questão do olhar para a condição socioeconômica, apesar que hoje em dia as pessoas conseguem burlar tudo, né? Mas, por exemplo, eu posso falar em alto bom som, que, por exemplo, se eu tenho hoje um querido amigo e querido aluno no nível superior, que é o Diogo, que está cursando pelo ProUni, começou agora, é porque tem esse programa. Não teria essa condição de mudar para uma outra cidade, para alugar um espaço. Em 2006, nós tínhamos 4,94 milhões de matrículas. Em 2016, isso quase que dobrou para 8,5 milhões. Então, o que nós vamos perceber? A oferta aumentou, mas junto com ela vieram os sistemas de cota, Mas agora eu queria traçar uma outra reflexão com vocês. Pensa comigo, você que está aí em casa. Por exemplo, nós temos lá um aluno de baixa renda que entrou pela cota racial, né, dito negro por muitos, e pretos por outros, e a nomenclatura não está correta, ou não está errada, desculpa, não é racista, tá? Desde que não seja pejorativo. E o que acontece? E essa pessoa, ela sai daqui, ela foi aprovada lá no Tocantins, em Palmas. Agora me explica uma coisa. Pensa aqui comigo. Ele foi aprovado para direito. Esse aluno,
Como ele vai viver? Como ele vai comer? Onde ele vai dormir? Está vendo, então, que existe uma... Ah, Vinícius, mas tem alojamento. Os alojamentos existem para todos os alunos que necessitam? Alguém aí talvez conhece alguém que tentou alojamento no IF para fazer o ensino médio e não conseguiu? Não sei, talvez alguém aí conhece. Então, não adianta eu ter a vaga destinada para aquela pessoa de acesso de mais vulnerável, ou que tenha acesso a algum tipo de cota, sendo que não há uma estrutura montada para a recepção dessas pessoas, para recepcionar essas pessoas, para que elas tenham condições básicas de vida. Ou seja, elas não vão. Elas não vão. E muitas vezes elas continuarão nas suas casas. E, mais uma vez, a desigualdade social vai prevalecer sobre a inteligência, sobre a capacidade cognitiva. Conseguem perceber o tamanho do problema? Então, nós podemos falar que o acesso ao ensino superior público ele é injusto, ele é massacrante, ele é desigual. Concordam comigo ou alguém discorda? Quem discordar pode falar, gente. Não tem nada, não. Posso continuar, então, né? E o que acontece? Vou continuar aqui. Opa, eu voltei aqui, foi para outro lugar. O texto 3, ele vai apresentar um dado tão interessante, que é justamente sobre ainda a cultura racista que existe no nosso país. Que mesmo depois de tantos anos da Lei Áurea e de todas as outras leis, né, da 60ª e várias outras que foram sendo criadas, mas mesmo assim isso ainda acarreta e acomete a nossa sociedade. Hoje, olhando para esses dados, 79,93% do Sudeste, nós vamos perceber que são pessoas brancas cursando o ensino superior. Enquanto, aliás, na região sul, no Centro-Oeste, 46%, no Norte, 23%, no Nordeste, 32%. Quando nós vamos para o último parágrafo, pessoas pretas caem para Sul, 4,37%. 4,37% da população preta que cursa o ensino superior. Enquanto 79,93% da população branca cursa o ensino superior. E aí, gente, existe racismo ou não? É evidente, né? Sim, existe. Graças a Deus que o Andrei está aqui para me ajudar e para me salvar. Existe. Olha o outro dado, o último dado. Só Eu 0. estava começando a achar que todo mundo tinha colocado na aula, então ido para fazer outra coisa. 0,61% das pessoas indígenas de Goiás que frequentam o ensino superior. Por que será, né? Os índios, aqueles que nos deram de presente o nosso país. Nem de presente foi, né, gente? Porque foi forçado. Não foi dado, foi roubado. Agora pensa comigo. Um indígena... Tomado, né? Isso. Um indígena que mora lá na sua aldeia, que mora lá na sua comunidade, se não houver políticas separadas para receber essas pessoas, para dar alimentação, suporte, casa, moradia, como que essas pessoas vão sair desses lugares e vão para um grande polo metropolitano, por exemplo, para estudar? Então, o ensino, o acesso ao ensino superior público continua criando lacunas, lacunas e lacunas. Eu vou continuar porque tem mais um texto. Vou voltar lá. Continuamos aqui
no texto 3 já foi o texto 4, que é o texto da pesquisadora Tatiana Dias Silva, né? Ela vai trazer, né, outras porcentagens para nós, e eu acho interessante uma fala dela. Como sociedade, isso é inadmissível. Se a questão racial é um elemento estruturante, ela precisa ser enfrentada. Como a gente pode pensar o projeto de desenvolvimento do país que não incorpora esse desenvolvimento para todos os grupos? Então, aqui, olha, nós temos um estudo onde ela consegue chegar ao entendimento de que, olha lá o último parágrafo, a partir da base dos dados da Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do estudo de Tatiana Silva, contabiliza que em 2017, 22,9% de pessoas brancas com mais de 25 anos tinha curso superior. A proporção de negros com a mesma escolaridade era de 9,3%. Ou seja, desigualdade social. E, por fim, eu trago essa charge, né, ou esse cartoon de muita ousadia para nós. Escola pública, universidade. Olha o tamanho do abismo. Olha o tamanho do abismo. A pessoa que ela tem que ser um esportista olímpico para ela conseguir dar esse salto, né? O texto 3, ele ainda vai falar assim, que existe duas possibilidades de ingresso no ensino superior. Ou o aluno estuda muito para ele conseguir chegar lá, ou ele entra no ensino privado e não tem dinheiro de pagar, e ele vai trancar. Está vendo, então, que existe muitos entraves para serem discutidos nessa temática e para serem resolvidos? Então, pensar nesse acesso, e aí, lá naquele material, depois eu vou mandar para vocês, ele traz alguns pensadores sobre o assunto. Quero passar um pedacinho de uma música que vocês podem usar ela para o texto de vocês. Deixa eu só pegar aqui rapidamente o nome. Espera aí. Aí que eu tô pegando uma aqui. Achei. Só quero passar os minutinhos primeiros para vocês. Espera aí. Não saiam da aula, não. Escutem comigo. É rapidão. Só vou passar os primeiros minutos. Que dá para vocês usarem como repertório. Consegue escutar? Sim, Andrei? Consigo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo.
A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é R$3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o tim da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandara, Otará, Otará. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio o coração dispara. Otará, Otará, para. Trouxe essa música, né? Que é Cota Não É Esmola, da Bia Ferreira, que vocês podem usar aí como também repertório, dependendo da forma como vocês querem defender aquilo então, que acreditam. O tema que é para escrever o texto essa semana é sobre acesso à universidade pública. Eu vou mandar para vocês, só que assim, eu queria que vocês fizessem diferente. Essa semana, eu vou dar um jeito de dar mais uma aula para vocês. Não sei dentro de qual tempo de vida, mas eu vou tentar. Porque ou eu vou gravar, porque eu queria apresentar um dos esquemas para vocês poderem usar. E eu queria ver a possibilidade da maioria aqui, se podem vir na escola buscar